Boa noite, então nós estamos começando mais um bate-papo com milagres e hoje nós vamos estar dando início à sessão 5 do capítulo 6, as lições do Espírito Santo. Então primeiro a gente vai fazer um recolhimento para nós nos encontrarmos com nós. Quem puder, quiser e sentir de fechar os olhos, respira fundo, sem fazer esforço. Observe seus movimentos internos. Perceba que não há nenhuma ameaça. Reconheça a vida. Os movimentos vivos. Seu ritmo, seu tempo, sua temperatura, você completo, seguro, curado e íntegro. E vamos convidar o Espírito Santo para interpretar essa sessão para nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos todas as coisas segundo este mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Pelo Espírito Santo e nosso professor, irmão mais velho e amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos retornando devagar, abrindo os olhos lentamente. Vamos dar início, então, à nossa leitura. Aqui no meu livro físico é a página 110. Capítulo 6, sessão 5, as lições do Espírito Santo. Ok, vamos dar início à leitura. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Parágrafo 1. Como qualquer bom professor, o Espírito Santo conhece mais do que tu agora, mas só ensina para fazer com que sejas igual a ele. Já havias ensinado errado a ti mesmo, tendo acreditado no que não era verdadeiro. Não acreditaste na tua própria perfeição. Iria Deus ensinar-te que tinhas feito uma mente dividida, quando Ele só conhece a tua mente íntegra? O que Deus sabe é que seus canais de comunicação não estão abertos para Ele, de modo que Ele não pode transmitir a sua alegria e saber que suas crianças são totalmente alegres. A doação da alegria de Deus é um processo em andamento, não no tempo, mas na eternidade. A extensão de Deus para fora, embora não a sua completeza, é bloqueada quando a filiação não se comunica com ele como um só. Assim, Deus pensou: minhas crianças dormem e têm que ser despertadas. Pode ler o 2? Parágrafo 2. Como se pode despertar crianças de maneira benigna, de maneira mais benigna do que com a voz gentil, que não as assustará, mas apenas lhe lembrará que terminou a noite e a luz veio?
Tu não as informas de que os pesadelos que tanto as assustaram não eram reais, porque crianças acreditam em mágica. Meramente asseguras a elas de que agora estão a salvo. Então, tu as treinas para que reconheçam a diferença entre estar dormindo e estar desperto, de forma que compreendam que não precisam ter medo de sonhos. Assim, quando vêm os sonhos maus, por si mesmos, chamarão a luz para dispersá-los. Um professor sábio ensina através da aproximação e não pela abstenção. Não enfatiza o que tem que ser evitado de modo a escapar dos danos, mas o que precisa ser aprendido para se ter alegria. Considera o medo e a confusão que uma criança experimentaria se lhe fosse dito: não faças isso porque vai machucar-te e não estarás a salvo. Mas se em vez disso fizeres aquilo, escaparás do dano, estarás a salvo e assim não sentirás medo. Com certeza é melhor usar só 3 palavras. Faze apenas isso. Essa simples afirmação é perfeitamente clara, facilmente compreendida e muito facilmente lembrada. O Espírito Santo nunca faz uma lista dos erros, porque não assusta as crianças, e aqueles a quem falta juízo são crianças. Entretanto, ele sempre responde aos seus chamados e sua fidedignidade faz com que elas tenham mais certeza. As crianças, de fato, confundem fantasia e realidade e se assustam porque não reconhecem a diferença. O Espírito Santo não faz distinção alguma entre sonhos. Simplesmente os ilumina, afastando-os. A luz do Espírito Santo é sempre o chamado para o despertar, seja o que for que esteja sonhando. Nada há que perdure nos sonhos, e o Espírito Santo, brilhando com a luz do próprio Deus, fala apenas em favor daquilo que perdura para sempre. Quando ele fala aqui, ó, um professor sábio ensina através da aproximação e não pela abstenção. O que ele quis dizer com isso? Eu não entendi. Eu entendi que é assim, ó, o Espírito Santo, é porque o Espírito Santo ele só corrige a favor de Deus. Ele não vai nos ensinar, por exemplo, a corrigir uma doença por uma saúde. Ele só vai corrigir a favor da aproximação, ou seja, ele só vai nos aproximar de Deus. Porque qualquer coisa que a gente pedir a ele para ser corrigido aqui na forma, a gente estaria afastado de Deus de qualquer forma. Ou seja, não estaríamos nos identificando com o nosso verdadeiro ser. Não que ao ser entregues ao Espírito Santo, né, a nossa mente, a gente vai ser tirada aqui do mundo, por exemplo. Né? Jesus falou claramente para nós, esteja no mundo sem pertencer a ele. Então, às vezes, a gente tem medo de nos entregar ao Espírito Santo, porque nós temos apego, nós fizemos esse mundo e a gente tem apego a ele. Então, Jesus fala claramente, precisa-se corrigir a mente pouco a pouco, degrau a degrau. Só aquilo que você está disponível para entregar é que vai ser corrigido. É claro que a nossa meta é Deus, é a aproximação e não a abstenção. Então, o Espírito Santo, ele vai nos levar de volta a Deus, porque uma mente alinhada com Deus, ela jamais vai escolher, né, pensamentos de escassez, pensamentos equivocados, né, vamos dizer assim.
Então, é por isso que ele fala, o Espírito Santo só corrige a favor de Deus, ou seja, ele só corrige através da aproximação. Então, tudo quanto é questão que a gente acha que a gente tenha na nossa mente separada, só existe uma resposta que é a aproximação de Deus, a aproximação da unidade. Se estivermos entregues ao Espírito Santo, sim. Certo. Certo. Porque o Espírito Santo, ele corrige na causa do pensamento, né? Na causa do que a gente está vivenciando, que é o pensamento, né? Que é o pensamento equivocado. É como se ele fosse como um sábio professor falando amorosamente para nós assim, olha, você está se afastando de Deus, então você vai buscar sofrimento, vamos mais para pertinho de Deus. Aí a gente aceita o convite e vai para mais pertinho. Uma mente alinhada, próxima de Deus, como que essa mente vai vivenciar efeitos, né, que sofre, que traz sofrimento? É impossível. Então, quanto mais perto de Deus a gente estiver, mais o efeito dos nossos pensamentos, porque, na verdade, o sonho é um efeito dos nossos pensamentos. Isso tudo que a gente chama de ilusão, que a gente chama de cena, que a gente vivencia aqui, nada mais é do que um efeito do nosso pensamento. Um pensamento que está de forma equivocada, ou seja, um pensamento que roda no sistema egóico. Por isso, é um pensamento, vamos dizer assim, que é um pensamento de uma mente que está afastada de Deus. Então, por isso que os efeitos são danosos. Ele falou assim, ó, o que Deus sabe é que seus canais de comunicação não estão abertos para ele, de modo que ele não pode transmitir a sua alegria e saber que suas crianças são totalmente alegres. A doação da alegria é um processo em andamento, não no tempo, mas na eternidade. A extensão de Deus para fora, embora não a sua completeza, é bloqueada quando a filiação não se comunica com ele, como um só. Assim ele pensou, minhas crianças dormem e têm que ser despertadas. Então, essa comunicação com ele se dá através do Espírito Santo, né? Isso. Uhum. É como se fosse um cano entupido, né? A gente joga água ali, mas ela não escoa. Por quê? Porque o cano está entupido. É assim que é a analogia, né, que foi feita aqui. Deus nunca deixa de ser completo porque nós estamos nós estamos sonhando que estamos afastados dele. Mas a comunicação dele para nós fica interrompida. O cano nunca entupido, ele nunca vai deixar de ser um cano. Ele vai ser completo da mesma forma. Porém, a comunicação do escoamento da água, né, até o destino final não vai acontecer. Fica comprometido. Fica comprometido. Então, quem vai, né, ser o desentupidor, né, nesse cano para nós? O Espírito Santo. Ele amorosamente, ele nos ensina, né, a ter essa comunicação em confiança com Deus. Porque a gente vai, né? Faz todo sentido, porque a gente vai meio que recordando, né? A gente vai recordando, a gente vai parando, vai observando, vai mudando a percepção, vai experienciando diferente, vai tendo outras formas, né? Parece nessa, né? Fazer outros caminhos, né? Uhum. E quanto mais a gente vai treinando a nossa mente a se entregar ao Espírito Santo, mais teremos efeitos positivos e mais nós vamos ter confiança de se entregar mais e mais. Porque quando o efeito positivo se manifesta, a gente fala, opa, deu certo, tá bom, eu estou em paz, né? Eu estou em alegria, eu estou na luz, né? E é pouco a pouco, né? Não adianta, tem uma parte no livro que Jesus fala assim, que se fosse muito rápido, entraríamos em pânico. Ele usa essa palavra pânico, né? Por quê? A gente não precisa ter medo. O Espírito Santo, ele só vai corrigir
aquilo que a gente estiver disposto a entregar. Claro que ele está corrigindo só o nosso afastamento de Deus, né? Mas ele só vai corrigir enquanto a gente está aberto, enquanto a gente está disponível para aquela correção. Mais do que a gente não suporta, ele não vai interferir, porque ele respeita a nossa escolha. É como se fosse, filho, acorda que já está na hora, né, da escola, por exemplo. Aí o filho fala, nossa, mamãe, eu estou tão cansadinho, deixa eu dormir mais 5 minutinhos. Aí, amorosamente, a gente fala, tudo bem, pode ser. É tudo muito amoroso, né? Sussurros do amor. É. Muito bom. E o Espírito Santo nunca fica enfatizando erros, né? Ele falou aqui, ó. Nunca faz uma lista de erros, porque não assusta as crianças. E aqueles a quem falta juízo são crianças. Entretanto, ele sempre responde aos seus chamados com fidedignidade, com a sua fidedignidade. Isso faz com que elas tenham mais certeza. Por mais que a gente não se reconheça, assim, eternos, Filho Santo de Deus, unidos a Ele, né, o tempo todo, o Espírito Santo, ele sempre traz para nós essa certeza, né? E isso faz com que nós tenhamos um lapso, assim, lembrei. Tudo bem que daqui a pouquinho esquece, mas naquele momento eu lembrei, então vai ficando cada vez mais fresca essa memória, né? De casa, de Deus, da realidade. É. Ok. Podemos continuar? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos fazer um convite também para o pessoal que estiver assistindo, né, a essa gravação. Se quiser comentar alguma coisa, né, quiser perguntar, deixar nos comentários algo, né, para acrescentar, fiquem à vontade também. Toda participação é bem-vinda. Muito bem lembrada, Eli. Obrigada. Podemos continuar, então, aqui? Então, agora a gente vai ler sobre a primeira lição do Espírito Santo, né? Porque como essa sessão ela fala sobre as lições do Espírito Santo, agora a gente vai falar sobre a primeira lição. Jesus fala assim, para ter, dá tudo a todos. Parágrafo 1. Quando o teu corpo, o teu ego e o teu sonho se forem, saberás que durarás para sempre. Talvez pense que isso se realize através da morte, mas nada é realizável através da morte, porque a morte nada é. Tudo é realizado através da vida, e a vida é da mente, e está na mente. O corpo nem vive e nem morre, porque não pode conter a ti, que és vida. Se nós compartilhamos a mesma mente, tu podes superar a morte, porque eu a superei. Olha que coisa maravilhosa Jesus falando para nós. Se nós, Jesus, né, se comparando conosco, se nós compartilhamos a mesma mente, tu podes superar a morte, porque eu a superei. A morte é uma tentativa de resolver o conflito sem nada de decidir. Como qualquer das outras soluções impossíveis que o ego tenta, essa também não vai funcionar.
Deus não fez o corpo, porque ele pode ser destruído, e, portanto, o corpo não é do reino. O corpo é o símbolo do que nós pensamos que somos. É com toda clareza um instrumento de separação e, portanto, não existe. O Espírito Santo, como sempre, toma o que tu fizeste e o traduz em um instrumento de aprendizado. Mais uma vez, como sempre, ele reinterpreta o que o ego usa como argumento para a separação, como uma demonstração contra isso. Se a mente pode curar o corpo, mas o corpo não pode curar a mente, nesse caso, a mente tem que ser mais forte do que o corpo. Todo milagre demonstra isso. E, pode continuar? Eu já disse que o Espírito Santo é a motivação para os milagres. Ele sempre te diz que só a mente é real, porque só a mente pode ser compartilhada. O corpo é separado e, portanto, não pode ser parte de ti. Ser uma única mente tem significado, mas ser um único corpo não tem. Nesse caso, pelas leis da mente, o corpo é sem significado. Para o Espírito Santo, não há ordem de dificuldades em milagres. Isso já te é bastante familiar a essa altura, mas ainda não veio a ser verossímil. Portanto, não compreendes e não podes usar isso. Nós temos muito a realizar em favor do reino para deixar esse conceito crucial passar despercebido. É realmente uma pedra fundamental do sistema de pensamento que eu ensino e quero que tu ensines. Não podes apresentar milagres sem acreditar nisso, porque essa é a crença na perfeita igualdade. Só uma dádiva igual pode ser oferecida aos filhos iguais de Deus, e isso é apreciação plena. Nada mais e nada menos. Sem uma escala, a ordem de dificuldades não tem significado e não deve haver nenhuma escala naquilo que ofereces ao teu irmão. O Espírito Santo, que conduz a Deus, traduz a comunicação naquilo que é, do mesmo modo que ele, em última instância, traduz percepção em conhecimento. Lembrando que percepção é do sistema do ego e conhecimento é de Deus. Tu não perdes o que comunicas. O ego usa o corpo para o ataque, para o prazer e para o orgulho. A insanidade dessa percepção faz com que ela seja, de fato, amedrontadora. O Espírito Santo vê o corpo só como um meio de comunicação, e como comunicar é compartilhar, ele vem a ser comunhão. Talvez penses que o medo, assim como o amor, pode ser comunicado e, portanto, compartilhado. No entanto, isso não é tão real como pode parecer. Aqueles que comunicam o medo estão promovendo o ataque, e o ataque sempre quebra a comunicação, fazendo com que ela seja impossível. Os egos, de fato, se unem em aliança temporária, mas sempre em função do que cada um pode conseguir separadamente. O Espírito Santo só comunica o que cada um pode dar a todos. Ele nunca toma coisa alguma de volta, porque quer que tu a conserves. Portanto, o ensinamento do Espírito Santo começa com a lição: para ter, dá tudo a todos. Esse é um passo muito preliminar e o único que tens que dar por conta própria. Não é nem mesmo necessário que completes esse passo por ti mesmo, mas é necessário que te voltes nessa direção. Tendo escolhido ir por esse caminho, te colocas no comando da jornada, onde tu,
e somente tu tens que permanecer. Esse passo pode aparentar exacerbar o conflito ao invés de resolvê-lo, porque é o passo inicial para reverter a tua percepção e virá-la de cabeça para cima. Isso entra em conflito com a percepção invertida que ainda não abandonaste, ou não teria sido necessária a mudança de direção. Algumas pessoas permanecem nesse ponto durante um longo tempo, experimentando um conflito muito agudo. A essa altura, podem tentar aceitar o conflito ao invés de dar o próximo passo para a sua resolução. Tendo dado o primeiro passo, porém serão ajudadas. Uma vez tendo escolhido o que não podem completar sozinhas, não estão mais sozinhas. O que é esse tudo? Para ter, dá tudo a todos. O que é isso tudo? Porque pelas leis do ego, aquilo que eu dou, eu fico sem. Né? Ah, eu tenho um arranjo de flores. Eu vou oferecer para vocês as flores. Significa que eu vou ficar sem elas. Eu posso até me sentir feliz. Nossa, olha como meus amigos ficaram felizes com as flores. Mas eu fiquei sem elas. Quando o Espírito Santo pede para ter, dá tudo. Esse tudo é o amor que somos. É só o que temos de verdade. Então, para eu ter o amor, porque dar e receber é a mesma coisa, eu tenho que dar a todos, sem exceção. É interessante justamente, pessoal. Desculpa, senhor, pode falar. Jesus fala que esse é o maior ponto cego que todos nós temos no plano terrestre, neste mundo tridimensional. Ele fala que nós fomos treinados no materialismo, né? Nós somos focados no material, então parece que o que você doa, você perde, né? E ele fala que o oposto é verdadeiro. O que você dá, você recebe. Por quê? Porque você está demonstrando que você tem quando dá. Então, a sua percepção de ter aumenta quando você sabe que pode dar a alguém. Então, e como a gente manifesta através da nossa percepção, dos nossos pensamentos, né? Então, as nossas crenças e pensamentos a gente manifesta. Então, quando você dá, a nossa percepção aumenta porque você está dando porque você tem, correto? Então, então, é o oposto do que o ego fala que você perde quando você dá, né? Por exemplo, se você não se vê como uma pessoa gentil, amorosa, assim por dizer, mas você decide que quer se tornar mais gentil e amável, e você começa a atuar dessa forma, você se comunicando dessa forma, você começa a pensar dessa forma, você tomou uma decisão e você está usando o seu livre-arbítrio para ser mais gentil e mais amável. Então, quando você decidir por isso de verdade, você receberá aquele amor, né, refletido de volta a você por comportamentos de outras pessoas, ações, palavras, feitos, né, à medida que interagirem contigo. É interessante. Então, você receberá mais amor porque você tem dado mais amor. Né? E se você é julgador, grosseiro e cruel, e você se expressar dessa maneira, você vai ganhar mais disso de volta. As pessoas não irão ser amorosas e gentis contigo, né? Se você for grosso, julgador e cruel. Então, você vai ganhar o que der de volta a você. E isso é muito importante para a gente compreender, né? Para a gente entender nesse momento do treinamento nosso. Né? É bem interessante isso, gente. A gente, quando dá, você aumenta a percepção de estar dando, né? E às vezes, quando a gente entende esses princípios, né? A gente começa a reconsiderar isso, o que você dá,
você receberá 100 vezes mais, ou até 1000 vezes mais do que você deu. Quando você compartilhar amor, por exemplo, né? Quando compartilhar suas paixões para o mundo, por exemplo, se você ama a arte, então você se expressa, você precisa ter uma disciplina, você vai criar uma arte artisticamente, né? E você vai compartilhar com o mundo isso da maneira que você quiser. E você irá receber apreciação se você apreciar a sua arte. Então, é tudo que você compartilha, que você dá, você recebe, né? Se você compartilhar a sua arte com o mundo, julgando-a, você fala, eu estou compartilhando, só que eu não sou um bom artista, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, você vai receber o reflexo também do seu julgamento de volta a você. É o universo recíproco, né, pessoal? É um universo recíproco. É bem interessante isso. Então, quando você perdoar alguém, quando você der um passo atrás de julgar alguém, você não está dando esse passo, a esse alguém um presente. Você está se dando a si mesmo esse presente, né? E isso é o que está, enfim, é isso que está dizendo esse texto, que está coincidindo com o texto que a Eli postou lá no Jesus.com hoje. Bem interessante. É bem interessante. Sobre dar e receber. Esse dar tudo também, me veio uma ideia de estar íntegro nesse instante, né? Disponível. Porque, logicamente, que muitas vezes, durante o nosso dia, na rotina, no dia a dia e tal, a gente não está inteiro, né? Muitas coisas rodando na cabeça, no consciente, no subconsciente, enfim, todas essas coisas. Porém, né, quando a gente se disponibiliza a ficar, que nem, por exemplo, essa 1 hora que a gente está conversando, no Divino Amanhecer também, que a gente conversa muito sobre isso, que a gente se disponibiliza a estar inteiro, dá uma sensação de alegria, não dá? Eu tenho uma sensação de alegria, assim, sabe? Uma sensação de, ai, que gostoso que é isso. Parece que nutre, parece que alimenta, né? Então, tudo é você mesmo, é esse amor, né? Você está disponível 100% e sem querer nada em troca. Por amor, muitas vezes como que eu vou doar amor se eu nem sei o que é amor, né? Uma coisa tão intangível, aparentemente abstrata, enfim, né? Mas é interessante caminhar o Espírito Santo, porque o que a gente não sabe, ele mostra essa disponibilidade e a gente sente essa alegria, essa satisfação de estar junto, de reconhecer, de compartilhar, de estender, né? A gente percebe, é interessante isso. Os movimentos são os mesmos, mas tem uma sensação de transbordo, eu não sei explicar. Significa que estamos dando tudo. Né? Então, é tipo assim, eu me deixo de lado, deixo eu de lado, os meus barulhos, as minhas mágoas, nada mais interessa. O que interessa é estar falando sobre o reino, falando sobre o amor, estar aqui inteiro com vocês. Então, isso é muito gostoso, porque eu já experienciei muito esse transbordo, essa alegria, que eu sei que não é uma coisa que sou eu que fabrico, não vem do meu personagem. No livro, Jesus fala assim que a gente não sabe ainda o que é o amor, né? Você falou assim, a gente não sabe o que é o amor. Mas Jesus fala que a gente sabe o que são expressões de amor. Então, agora, né, no nível em que a gente se encontra, nós vamos compartilhar essas expressões de amor. Até chegar um dia, né, um momento que a gente fala dia para se comunicar, né? Porque o tempo, ele não existe, na verdade. Então, vai chegar um tempo em que nós vamos saber, né? A gente vai ter mais contato com o amor, vamos dizer assim. Porque, na verdade, é o que somos. E nós não esquecemos disso. Mas é como se a gente tivesse um véu e a gente não soubesse ser aquilo que somos inteiro, né? Verdadeiramente. Então, a gente fica só em fragmentos.
Agora, né, pessoal, agora é tipo gentileza, a gente dá um sorriso para alguém, dá um abraço, compartilhar um abraço, qualquer coisa, compartilhar uma criatividade tua, você faz um poema, você vai compartilhar, isso é estender amor. Jesus fala assim, por exemplo, ele fala assim, se você sabe aquela pulsação que corre no seu corpo inteiro, que vocês sentem, isso é amor. Isso é amor. Por exemplo, quando você escuta uma história de uma amiga, ela contando alguma história trágica para você, e você mantendo dentro de você o foco de quem é essa pessoa é um ser íntegro, essa pessoa é um ser curado, essa pessoa é um ser santo, essa pessoa mantendo, né, o foco na sua mente de quem essa pessoa é o filho perfeito de Deus, tudo que é bom vem até essa pessoa que for para o seu bem maior, isso é estender amor, né? Isso, você não está falando isso para ela, mas você está transmitindo, emanando isso através, né, da sua frequência, né, vibratória. Então, isso é estender amor. E a gente, de fato, tá confuso, viu, Gil, que é amor. Por exemplo, aquela velha história, né? A mãe manda um filho para uma viagem, ao invés dela ficar, ele é cuidado, ele é amado, ele é sustentado por esse amor divino, a mãe fica, ai meu Deus do céu, tomara que não aconteça um acidente, ai meu Deus do céu, ai não sei o que, só, né, com essas ideias negativas na cabeça. Essa é a confusão. Essa é a confusão, né? Mas a gente está aprendendo. Estamos no caminho, né, de aprender o que significa isso e estender. E a gente sabe, quando a gente estende, ele aumenta. Quanto mais dá, mais aumenta. Quando você é gentil com alguém, essa pessoa, ela obrigatoriamente tem que ser gentil com você, né? Se você é de coração. Então, a gente sabe disso. Quando você abraça, você recebe um abraço. Se você sorrir na rua para qualquer um estranho, você vai receber um sorriso de volta. Às vezes em casa não acontece isso, por quê? Aí tem as tuas histórias de mágoa, aí tem as tuas coisas, né, pessoal ali e tal. Mas encontra um estranho na rua que você não tem esse fardo, né? Dá um sorriso para a pessoa, para você ver se ela não sorri de volta para você. Não, sabe? Você recebe na hora. E é isso, né? São as expressões de amor, né? Me veio uma coisa do tipo transitar no tempo, reconhecer com espontaneidade porque se reconhece a eternidade. Transitar no tempo, reconhecendo a eternidade com espontaneidade. O amor é espontâneo mesmo, gente. O amor é espontâneo. Sabe aquele abraço gostoso que você encontra alguém de repente, pumba, daquele abraço que você nem... É expressão de amor e é espontâneo. Né? Aquilo que você não está programando, planejando, de repente se acontece. É interessante. É interessante, minha sobrinha agora, na casa da minha mãe, na sexta-feira, toda vez que eu vou lá, minha sobrinha tá lá, eu abraço a minha sobrinha. E dessa vez, eu não sei por que cargas d'água, eu abracei ela. Ela veio do lado ao contrário, que a minha cabeça, eu sempre vou com a cabeça para um lado e ela a cabeça para o outro, normal. Dessa vez, a minha cabeça foi para o lado ao contrário, do outro lado, né? Aí, eu abracei ela e soltei dela e falei assim, olha, eu nunca abracei ninguém dessa maneira, eu falei isso para ela. Mas eu estava querendo dizer a cabeça do lado ao contrário do ombro. Ela começou a chorar e me abraçou tanto. Tia, eu nunca senti isso com ninguém. Tia, eu nunca senti isso. Então, eu falei uma coisa ela entrou ela saiu do ego e entrou na minha energia. Tia, eu nunca senti isso. Sabe, eu nunca senti isso com ninguém. Eu chorava e chorava. Eu falei, nossa, Tânia, o que foi? E eu Exatamente. falei, Isso não é interessante? é muito interessante, porque quando ele fala para ter, dá tudo a todos, e aí ele falou, tudo é o amor, e lógico que eu pensei, né? Mas quem que sabe dar amor, né? E aí me veio também essa questão, que muitas vezes o Espírito Santo usa e a gente não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes a gente está dando, só que a gente não está percebendo e nem vamos perceber, né? Às vezes dá certo a gente perceber, acontece, mas eu acredito que na maioria das vezes, e quem dá para nós também, já aconteceu também, da pessoa falar alguma coisa para mim, eu falei, isso é uma resposta do Espírito Santo. Ele está usando. Então, Hoje assim, eu senti isso, Gi. Eu senti com ela, porque eu não entendi o que estava acontecendo. Ela chorava, 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 e eu não estava entendendo nada. Sabe assim?
Lógico que eu tenho muito amor por ela, mas ela entrou numa outra. Foi o Espírito Santo, não fui eu, não era eu. Não era eu, sabe? Foi um negócio bem interessante. Na sexta-feira, todo mundo ficou olhando assim, olhando aquela cena, e eu também estava sem entender. Eu continuei só abraçando, só abraçando. E me deixei ser usada, né? É. Você vê que coisa interessante na festa, né? Da chácara lá ontem. A nossa família é uma família comum, né? Então, brinca, conversa, tudo, né? Truco foi proibido na nossa família já faz alguns anos já, porque a gente não tem maturidade para isso, da briga feia. Então, a gente tem que brincar de outras coisas, menos truco. O truco foi bloqueado, o baralho. Mas aí foi tão legal, porque pela primeira vez, um tio meu levantou e pediu para fazer um agradecimento. E nós rezamos o Pai Nosso junto. E foi muito legal, foi muito bom. Falei, uau, que presente, que presente. Você nem imaginava, nem esperava, né? Jamais, né? Imaginava, eu imaginava. Pois é o meu caso. Nunca imaginei. É interessante. A gente não precisa saber, né? É igual ele fala, né? A gente não tem que saber, só se disponibilizar. Bem interessante. O que me chama a atenção também essa lição, quando diz dá a todos, é aquilo que ele nos chama a atenção. Enquanto tiver alguém que você não tiver reconciliado, você deixa a tua oferta ali. Sabe? Então, nós temos as preferências, temos os amores especiais, sim, e os desafetos, né? Enquanto isso não for dado a todos, não é isso que ele pedia. A gente não está dando tudo, né? Enquanto não for dado a todos, não está dando tudo. Exatamente, mas o amor, né, o amor na sua verdade, ele só pode ser dado a todos. Não tem como, por exemplo, Jesus amou a todos. Não tem como alguém ter chegado e Jesus falar, eu não amo você, eu não amei você, não tem como. Porque Não o tem amor como ele é ele. incondicional, ele não há condições. Se a gente Agora, enquanto a gente não entender isso, né? Enquanto a gente não entender isso, a gente vai treinando dessa maneira, entendeu? Por exemplo, gratidão. Jesus fala assim que uma maneira muito, muito boa de você trazer amor para a sua vida é agradecer. Usar a gratidão como uma ferramenta de estender amor. Ele fala, enquanto a gente não entender esse amor total, a gente vai só com as expressões mesmo, é melhor com as expressões do que com raiva, com ódio, né, do que com o oposto, né? Então a gente vai, como se uma diz, coisa, aumentando o tesouro nosso dessa maneira, né? uma coisa que eu não consegui entender, que agora eu já estou começando a saborear um pouquinho, é essa questão de que quando você é muito mais difícil você guardar uma mágoa do que você amar incondicionalmente. É muito mais difícil a gente transitar no especialismo do que a gente transitar na realidade. Ele fala que é muito mais fácil a gente amar, a gente ser o que é da nossa natureza, nós nos identificarmos com o que nós somos na realidade. Por quê? Porque a gente faz um esforço absurdo para ficar alimentando as histórias na nossa mente, para ter justificativas para não doar, para não estender o amor. Olha só que coisa fascinante. Sendo que se a gente focar na vida, na realidade, através de uma comunicação com Deus, estender o que Deus é, sem essa coisa de, porque fez isso para mim, fez isso aqui para mim, fez aquilo outro para mim, é muito mais fácil do que a gente ficar selecionando 3 ou 4 para comprometer toda a nossa sanidade, ou um que seja, para a gente ficar sustentando uma separação dolorida. Antes eu achava isso um absurdo, porque eu não tinha nenhum vislumbrezinho do que poderia ser essa completude, né? Mas é muito mais fácil a gente focar na vida do que
das historinhas. É muito mais simples amar do que separar, do que é muito mais simples. Ah, mas é porque essa pessoa não fez isso com você. Aí começam as histórias, né? São histórias. Mas fez isso com você? Geralmente, eu já vi pessoas fazendo coisas absurdas que eu não consigo nem me colocar no lugar delas, passando por coisas absurdas, de, assim, aqui na forma, né? Por exemplo, coisas absurdas, assim, que você não, não saberia como agir, e a pessoa perdoando aquele que fez uma atrocidade com o próprio filho, por exemplo. Eu já vi isso. Eu já vi isso. Então, que a gente não perdoa para o outro, né? A gente perdoa para nós mesmos. E realmente, para ficar sustentando essas histórias, a gente tem que deixar alguma coisa rodando, né? Tem que ficar rodando, porque se a gente sair totalmente do julgamento, não tem como não amar. Não tem como não amar. Se sanar o julgamento, acaba qualquer resistência. Acaba a resistência. Ou a gente perdoa, ou existe vítima. Das duas, uma. Ou a gente perdoa, ou existe vítima e algoz. Se nós somos filhos do Criador, da fonte poderosa, não pode ter vítima. Então é confusão da nossa mente. Né? Ou perdoa, ou tem vítima. Se eu não perdoar, eu sou vítima. É simples. A gente escolhe, né? Então é pra gente o perdão, né? Não é pro outro, é pra gente. E digo mais ainda, a aceitação radical, ela dispensa o perdão. Se você aceitou 100% sem julgamento, muitas vezes você nem construiu uma mágoa que precisa ser. E já é o perdão, né, gente? Já é o perdão. Né? Já é o mundo perdoado. Então, assim, é maravilhoso. Quer seguir ele? Ou a gente, veja lá, temos aí 6 minutos. 6 minutos. Aí aqui Toda a agora minha a gente já temática. vai começar a segunda lição, né, do Espírito Santo. Para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Aí, às vezes, a gente comenta mais um pouco da primeira e deixa, não, porque às vezes não vai dar para fazer a leitura. O que vocês acham? Eu topo. Perfeito. É, Ele fala aqui no 6 assim, ó. Esse é um passo muito preliminar e o único que tens que dar por conta própria. Ou seja, eu tenho que decidir por mim. Ninguém pode decidir por mim, porque é respeitado a nossa escolha. Se eu escolher dar esse passo, ele vai me ajudar, né, nos próximos passos. Mas o primeiro passo, para mostrar a minha meta, a minha decisão, né, a minha vontade, eu tenho que fazer por mim. É a lição de hoje, né? Eu tenho que aceitar a função de Deus para mim. É estar disponível.
Esse passo pode aparentar exacerbar o conflito, ao invés de resolvê-lo, porque é o passo inicial para reverter a tua percepção e virá-la de cabeça para cima. Isso entra em conflito com a percepção invertida que ainda não abandonaste, ou não teria sido necessária a mudança de direção. Algumas pessoas permanecem nesse ponto durante um longo tempo, experimentando um conflito muito agudo. A essa altura, podem tentar aceitar o conflito, em vez de dar o próximo passo para a sua resolução. Tendo dado o primeiro passo, porém, serão ajudadas. Uma vez tendo escolhido o que não podem completar sozinhas, não estão mais sozinhas. Então, aquela história, né? Não tem como desver. E muitas vezes a gente levanta muita resistência, porque é muito ao avesso do que nós estamos acostumados. Então, por exemplo, o sistema de pensamento do ego, ele sobrevive às custas de julgamento, comparação, competição e trelelê, trelelê, trelelê. Já o sistema de pensamento do Espírito Santo dispensa todo e qualquer tipo de julgamento. Cem por cento, né? Qualquer julgamento, qualquer acusação é 100% ego. Não tem exceção. E isso é muito difícil num primeiro momento pra gente, né? Por isso Uhum. que a gente fica experimentando aqui, ó, realmente um conflito muito agudo, porque não tem como você julgar e estar no sistema de pensamento do Espírito Santo. O julgamento não é da nossa alçada, não é nossa função julgar. Percebem como, fala de mim, né? Como eu ando me percebendo muito, que antes não, ficava uma coisa de fora, mas rodando nisso aí, sabe? Digo, poxa vida, olha isso aqui, ó. Como eu estou envolvida, né? Quando percebo o meu humor, eu me vejo oscilando, sabe? Nossa, como tá estampado, sabe? Como tá estampado. E o convite para, na mesma hora, dizer, não é isso. Ele dá uma sugestão aqui, ó, Bono. Não é isso, né? Você sai, você lembra do perdão. Ou você está rodando nesse sistema de a mente errada, ou você vai para a certa. Não tem muito bom perceber, sabe? Quanto se está envolvida. Agora, por quê? Porque se vai para passado, né? Se vai rodar. De novo, rebobina a história. E não tem isso, não existe, é fora do tempo. Quando você sai, isso está muito, como eu gosto de dizer, visceral, né? Visceral. Ele dá uma sugestão aqui, ó. Pode tentar aceitar o conflito em vez de dar o próximo passo para a sua resolução. Aceita. Porque a gente decidiu já caminhar com o Espírito Santo, já está decidido. Isso já está decidido. E a partir do momento que a gente deu esse primeiro passo para dar tudo a todos, a partir do momento que a gente já deu esse primeiro passo, nós seremos ajudados. Uma vez. Isso, Giovana. Acho que quando eu me vejo, eu estou aceitando, sabe? Isso, exatamente. Quando eu me vejo, eu estou aceitando. Eu digo, olha só, não deixei mais de ver isso, sabe? Você já está testemunhando, né? Se a gente testemunha o conflito, a gente já não é mais o conflito. É aceitação radical, que nem a Cir fala. Uhum. Se eu estou testemunhando isso, ou seja, nós não estamos mais sozinhos, né? Imaginou você se assistir sem se envolver? Isso. Está acontecendo muito, né? E o próximo passo, acho que vai ser você tá simplesmente pertencendo, sendo o que tem que ser, né?
sendo, sem mais estar se envolvendo, né? Estar nesse conflito. Se olha de outro lugar. Como Só, que... aí acho que nesse lugar, creio eu, que não tem julgamento. Sim. E como que a gente pode aprender uma coisa que nós somos, né? É como se você falasse para um cachorro ir fazer um curso de como ser cachorro. É Você está absurdo, né? sendo, você não tem, você vai para esse lugar. É absurdo. Então, se a gente aceitou o que nós somos, a partir daí é deleitar, não brigar, reconhecer, aceitar. E é a dança. Aceitar o que nós somos, aí está, né? Porque quando se está nessa essa observação de onde você está rodando e você vê isso através de que você não está bem, né? Você não está bem. Aí você percebe isso e faz a tua escolha, né? Faz a tua escolha por ficar bem, por estar bem, né? Aceitar. Isso ainda, deixa eu ver se sai aqui. Isso ainda é ainda se está no conflito, né? Você Sim. ainda querendo aceitar, mas simplesmente quando você olha e isso não está mais lá, sabe? Não tem mais briga, não tem mais. Você está sendo, você não vê mais isso, não sente? É porque É um paradoxo, gente, né? Porque a gente fala assim, olha, aceitar o que nós somos, É, como é que eu vou aceitar o que eu sou se eu esqueci o que eu sou, isso. né? Eu esqueci o que eu sou, vou aceitar como? Então a gente tem que pedir para ser mostrado constantemente pra gente, né? É a guiança do Espírito Santo, Vigia e Jesus, ora, vigia e ora, vigia e vigia, ora, ora, porque vigiar e eu orar. esqueci quem eu sou, então como é que eu vou aceitar quem eu sou? Esqueci. Então eu preciso que me seja mostrado, eu preciso relembrar quem eu sou. mas é encrenca. Eu, pelo menos, falo por Uma mim. encrenca, a encrenca. Uma encrenca com a criação. Não aceita a criação como é. Por que, então, que tem todos esses convites? Então, se não tem como a gente sair de Deus, por que tem tantas essas coisas? Tudo tem que ficar orando e vigiando. Tanta... Uma encrenca com a criação. Mas eu não sou o criador. Aceitar que nós somos a criação, que eu sou a criação, já economiza muito, né? Porque eu vou ficar brigando com Deus até quando? Não vai mudar em nada, já está feito. Já está feito. Vai ficar encrencando com Deus. Até quando? É a teima de estar no sonho, né? A teima ainda de estar no sonho. A teima. E é isso, meus amores. É isso aí. Deus disse não no mesmo instante e a gente não escutou, né? Ainda está achando que está assim, sim, vou fazer. Ainda está ouvindo, ainda está na adrenalina, né? Como a gente falou de manhã, né? Ah, que boa adrenalina, né? Deixa que eu faço, pai. Peraí, pai, deixa eu fazer só mais um pouquinho do meu jeito. 5 minutos. Ah, não. Isso aqui eu faço. Depois, quando eu precisar, eu dou um toque. Se eu precisar, eu chamo, viu? Se precisar, eu mando como é que fala? Um zap. Tá, eu te dou um controle, mas eu tiro a pilha, né? Eita, nós, hein? É igual porque, olha, repara na analogia. A gente não cria um filho e quer que o filho se emancipe logo, né? Que estude, que seja independente, para não precisar da gente. Olha a doideira. Vocês vão chegar nas divinas expressões? Não prometo, Gi. Se der, eu chego. Não Eu prometo. tenho. Então tá bom. Meus Se der, amores, eu chego, tá? já vou Não mandar vou para prometer. vocês o link, às 20h30. Se vocês quiserem pegar algum gancho do que a gente conversou para conversar lá, porque não tem nada combinado, ou quem quiser trazer alguma sugestão, 8h30 a gente se encontra lá. Tá bom? Ok. Muito bom, gente. Tchau, gente. Boa noite. Até mais. Até.